Vamos lá, caros alunos, neste momento inicia-se a aula de número 8 do curso de Geometria Analítica e Vetores, tá? Bem, pessoal, lembrando que nós estamos neste momento abordando os tópicos de vetores no plano, certo? Então, de acordo com como a gente já viu anteriormente, vimos alguns resultados de vetores no plano e também estávamos trabalhando na última aula com base de vetores no plano, certo? Então, nós já temos uma noção um pouco, acabamos vendo que no plano, basicamente, existe uma correspondência bionívoca entre os pontos do plano, né? Ou seja, os pares ordenados, com os vetores representados como um segmento, por exemplo, 0P, onde 0 é a origem, né? 0, 0, e P é um ponto P igual a XY, por exemplo. Então, existe uma correspondência com os vetores desta maneira, ou seja, cada ponto do plano corresponde um vetor, e cada vetor acaba correspondendo um ponto no plano, certo? Ok. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar com algumas propriedades, tá bom? Inicialmente, nós vamos começar com a propriedade de soma de vetores, tá? Usando coordenadas. Agora, nós já vamos partir, vamos começar a trabalhar com coordenadas, uma vez que a gente já viu nas aulas passadas exatamente como funciona, ou seja, eu posso representar um vetor U simplesmente como apresentando simplesmente as coordenadas dele, tá? Ok, então, pessoal, nós vamos tomar dois vetores, U e V, certo? U e V. Suponha que o vetor U tenha a coordenada x1 e coordenada y1, e que o vetor V possua as coordenadas x2 na primeira entrada e y2 na segunda entrada. O que eu quero fazer agora, pessoal, é somar esses dois vetores usando coordenadas. Em outras palavras, se eu supor que o vetor soma U mais V possui as coordenadas x3 e y3, a pergunta natural seria: quem seria essas componentes x3 e y3? Ou seja, existe uma relação da componente do vetor soma com as componentes dos vetores que eu estou somando? E a resposta é sim, tá? Ou seja, queremos determinar os valores dessas componentes x3 e y3. Para tal, pessoal, vamos fazer a seguinte representação, de acordo com como a gente faz aqui no nosso desenho. Suponha que aqui a gente tem o nosso vetor U, representado pelo segmento 0R', certo? Aqui é o nosso vetor U. E aqui é o nosso vetor V, representado pelo segmento 0P', certo? E aqui, nessa diagonal aqui, nós temos exatamente a nossa soma de vetores, U mais V, ok? Representado pelo segmento 0R. Ok, pessoal, o que a gente vai fazer? Aqui, esse ponto R, né? Na verdade, seria as componentes do nosso vetor soma, que a gente está denotando por x3, y3, ok? Perfeito. Por esse ponto, eu vou traçar uma reta paralela ou seja, eu vou traçar uma reta paralela ao eixo y, aqui até encontrar o ponto x3, e traço uma reta paralela ao eixo x até encontrar o ponto y3, ok? Perfeito. E aqui a gente teria as componentes do nosso vetor U, né, que é x1 e y1, de como foi dado. Aqui nós teríamos as componentes do nosso vetor V, que é x2 e y2. Pessoal, note o seguinte, aqui eu estou completando o paralelogramo, certo? Então, esse lado aqui é o lado oposto do nosso vetor U, então, em particular, seria um representante do nosso vetor U. E aqui seria o lado oposto ao nosso vetor V, em particular, seria um representante do nosso vetor V. Ou seja, a gente fechou o paralelogramo. Ok, pessoal. Eu quero determinar quem são essas componentes aqui, x3 e y3. Observe uma coisa aqui, ó. Daqui, da origem do ponto 0 até aqui, ou seja, isso aqui tem exatamente esse comprimento aqui, que é denotado pelo segmento 0x1, certo? Então, aqui seria exatamente o comprimento x1. O x3, ele está mais adiante um pouco. Então, eu já sei que daqui até aqui vai x1. Se eu soubesse quanto valeria esse pedacinho aqui, ó,
eu poderia representar x3 como a soma entre x1 mais esse pedacinho. E aí, como eu vou conseguir obter o valor desse pedacinho aqui? Aí a gente vai tentar obter esse pedacinho aqui usando semelhança de triângulo, certo? Ou seja, você observa que esse pedacinho que está bem aqui, ó, é exatamente esse pedaço aqui. E eu posso comparar esses dois triângulos aqui que estão rachurados, certo? Em verde. A gente pode comparar eles dois. E observe que essa base aqui desse triângulo aqui, 0, P', P, ele tem comprimento exatamente x2, tá? Se esse pedaço, esse comprimento aqui desse triângulo, assim, se esse lado do triângulo fosse igual a esse, então a gente poderia dizer que esse pedacinho aqui vale x2 e a soma aqui, o valor de x3 seria exatamente esse pedaço daqui até aqui, x1, mais esse pedacinho aqui que seria x2, ou seja, x3 seria x1 mais x3, perfeito? Ou seja, que seria a soma das entradas dos vetores U e V. Ok, pessoal, como a gente vai provar isso? Então, eu vou destacar aqui esses triângulos aqui, ó. Eu vou destacar esses dois triângulos aqui, eu trouxe eles para cá. Ou seja, eu tenho esse triângulo aqui, que é o triângulo 0, P', P, e esse triângulo aqui, que é R', RQ, certo? Eu destaquei eles aqui, ou seja, eu ampliei eles para cá. Aqui está o nosso triângulo, ok? E aí, pessoal, o que a gente vai usar aqui para comparar é semelhança de triângulo, que é uma coisa que a gente estuda lá em geometria plana, ok? Quando dois triângulos são semelhantes, existem alguns critérios. Um desses critérios é o caso lado, lado, lado. Ou seja, você teria que ter que os três lados desse triângulo fossem proporcionais. Se os três lados desse triângulo fossem proporcionais, você poderia concluir que os triângulos em questão seriam semelhantes, ok? Mas, pessoal, eles são proporcionais. Por quê? Observe o seguinte, esse lado aqui, ele é exatamente igual a esse por se tratar de lados opostos de paralelogramo, certo? Então, aqui você tem a igualdade. Esse lado aqui, pessoal, ele tá contido em uma reta que é paralela a essa outra reta aqui. Então, em particular, se eles são segmentos contidos em retas opostas, então eles são proporcionais, certo? Então, esse lado aqui, pessoal, esse lado bem aqui, eles seria proporcional a esse. E a mesma conclusão a gente tira para esse terceiro lado aqui. Por quê? Porque, novamente, ó, aqui você tem uma reta paralela a essa daqui, certo? Então, esse segmento bem aqui, ele está contido, esse segmento aqui está contido em uma reta paralela a essa daqui, do eixo X. Então, eles vão ser proporcionais. Então, pelo caso lado, 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 você teria que esses dois triângulos seriam semelhantes. Em contrapartida a isso, o que você vai ganhar, pessoal? Que o segmento 0P seria igual ao segmento R', certo? Esse segmento aqui. Só que quem é esse segmento 0P, pessoal? Ó, observe aqui que 0P vale exatamente x2, certo? Isso aqui é exatamente x2 no índice. x2, ok? E aí, quando você observa essa imagem aqui, ó, x3 seria esse pedaço aqui, daqui até aqui, que é x1, mais esse pedacinho aqui que a gente acabou de ver que isso aqui é x2, porque aqui é x2, então aqui vai ser x2. Então, isso aqui vai ser x2. Ou seja, você conclui que x3 vai ser igual a x1 mais x2, ok? Perfeito, pessoal. Então, a gente já determinou o valor
da primeira componente, ou seja, x3 é x1 mais x2. Perfeito. Como a gente determinaria y3, pessoal? Fazendo uma análise parecida, só que agora considerando outros dois triângulos. Ou seja, você poderia observar o seguinte, ó. Que aqui, daqui até aqui, ó, a gente já sabe quanto é que essa altura aqui, y3, ela é essa altura aqui, ó. Certo? Daqui até aqui, pessoal, eu sei quanto é que vale. Ó. Daqui até aqui possui altura y2. Se eu soubesse quanto valeria esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui, então a gente poderia exatamente dizer que y3 seria a soma entre esse pedaço mais esse pedaço aqui, mais esse comprimento aqui desse lado. Só que aí, pessoal, você observa, por exemplo, que esse lado aqui, ó, esse tamanho aqui, é exatamente esse tamanho desse triângulo, e que, porventura, a gente poderia analisar esse tamanho aqui, comparando o seguinte, pegando esse triângulo aqui, certo? Pegava esse triângulo aqui, e comparava, por exemplo, com esse triângulo, poderia ser esse aqui, tá? Esse triângulo bem aqui, grande aqui, ó. Ou você poderia pegar esse aqui também do canto aqui de baixo, tá? Esse triângulo bem aqui. Então, se você comparar esse tamanho aqui, você vai ver, por exemplo, que esse lado aqui, ó, vai ser igual a esse. Ou seja, só que a altura desse lado aqui é exatamente y1. Então, aqui seria y1 e y3 seria y2 mais y1, ok? Então, você, por analogia, digamos assim, um procedimento análogo, você concluiria que y3 seria igual a y1 mais y2, tá? E por fim, ou seja, você determina os valores de x3 e y3, que são os componentes do nosso vetor de soma. Ou seja, quando você soma o vetor u mais o vetor v, o que você tem com isso, pessoal? Isso daqui, quem é o vetor u? Ele tem como componente x1, y1, certo? Mais o nosso vetor v, que tem como componente x2, y3. Inicialmente, a gente supôs que a soma desses vetores teria como componente x3, y3. Só que a gente acabou de determinar que, na verdade, x3 é quem? É x1 mais x2 e que y3 é y1 mais y3, tá? Aí, pessoal, se você for analisar, o que está acontecendo aqui, ó? Em verdade, você está somando vetores, ou seja, eu tinha dois vetores u e v, eu somei as duas primeiras entradas para obter a entrada do meu vetor soma, a primeira entrada do meu vetor soma. Eu somei as duas segundas entradas para obter a segunda entrada do meu vetor soma. Então, o que vai acontecer é isso. Se você quer somar dois vetores, você soma entrada e entrada. Perfeito? Ok. Agora, nós vamos passar para a segunda operação aqui, que é a operação da multiplicação por escalar usando coordenadas. Perfeito? Ok, vamos lá. Então, aqui, pessoal, nós vamos supor que a gente tem um vetor u, que possui entrada xy, e vamos tomar um escalar real alfa, ok? Um número. A pergunta é, como eu posso obter o meu vetor alfa escalar u, ok? Ou seja, será que as componentes desse novo vetor se relacionam de alguma maneira com as componentes do meu vetor u? Sim. Então, ó, inicialmente eu vou supor novamente que esse novo vetor aqui que eu quero obter, eles possuem componente AB, ok? Então, o nosso objetivo a partir de agora é obter quanto é que vale, determinar os valores, né, de A e de B. Perfeito. Para tal, nós vamos dividir em dois casos, porque a gente sabe que quando a gente está trabalhando com produto por escalar, dependendo do valor de alfa, ou seja, se ele for positivo, você mantém o sentido, se ele for negativo, você muda o sentido do vetor. Então, nós vamos considerar esses dois casos. Inicialmente, pessoal, vamos considerar o primeiro caso em que o alfa é positivo. Perfeito? Então, ó,
Se o alfa é positivo, o nosso vetor teria a mesma direção, o mesmo sentido, e o que mudaria é que o módulo desse vetor seria alfa vezes alfa, seria exatamente a norma de alfa U, certo? Perfeito. Então, pessoal, inicialmente consideramos esse desenho aqui. Aqui nós temos o nosso vetor U, que tem componente x e y, ok? E aqui nós teríamos o nosso vetor alfa vezes o U, tá? Isso aqui é um protótipo, digamos assim, porque esse alfa poderia ser positivo, mas está entre 0 e 1, então o nosso vetor, em vez de aumentar, ele diminuía. Mas, enfim, a ideia é a mesma, você sempre ia considerar os dois triângulos aqui. Então, o que você vai fazer aqui, ó? Aqui nós teríamos o nosso vetor maior, que pega toda essa parte aqui, tá? Que vai de 0 até o ponto Q, que é o nosso vetor alfa U. Esse nosso vetor alfa U tem como componente A e B por suposição. Então, nós queremos determinar quem é A e quem é B. Ok. Novamente, pessoal, o que eu ia fazer aqui era análise dos triângulos determinados aqui, mais particularmente o triângulo 0, P', ou seja, esse triângulo aqui, ó. Eu ia fazer uma análise desse triângulo aqui, ok? Esse triângulo aqui, 0P', com esse outro triângulo aqui, ó. Com esse outro triângulo bem aqui, que eu vou mostrar para vocês. Só mudar a cor aqui. Esse outro triângulo maior aqui, tá? Por exemplo. Esse outro triângulo aqui. Então, a gente ia fazer uma análise entre esses dois triângulos. Mais precisamente, novamente, a gente poderia usar o caso lado, lado, lado. Por quê, pessoal? Observe que esses lados aqui, o lado desse menor com o lado do maior, eles são proporcionais por estarem diante de uma mesma reta, ok? A mesma coisa nesse daqui, ou seja, 0P' é proporcional a 0Q', porque estão diante da mesma reta. E aqui a gente tem esses dois segmentos aqui, os outros lados, eles são segmentos paralelos, certo? Então, em particular, eles vão ser diretamente, eles seriam proporcionais também. Então, pelo caso lado, 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 você teria exatamente que esse triângulo menor aqui seria semelhante ao triângulo maior, ok? E o que você tiraria com isso? Que os lados são diretamente proporcionais, ou seja, os lados desse triângulo são proporcionais. Mas, mais particularmente, você tem o quê? Que o lado do menor está para o lado do maior, ou seja, x, que é o lado do menor, está para A, assim como y, que é essa altura aqui, ó, essa altura do menor, vai estar para a altura do maior, que é B, e isso aqui vai ser igual exatamente esse terceiro lado aqui, ou seja, o terceiro lado aqui, que tem exatamente o comprimento, a norma de U, né, que é o comprimento vetor, vai estar para o comprimento do terceiro lado aqui, do triângulo maior, que tem como comprimento exatamente a norma de alfa U. Perfeito? Então, você tem essa igualdade aqui, exatamente, você ganha essas igualdades aqui, fazendo exatamente essa análise dos triângulos e fazendo a semelhança dos triângulos. Aí aqui, pessoal, eu posso comparar duas equações, certo? Em particular, eu vou pegar inicialmente aqui, comparar essas duas equações aqui. Aí você nota que é o seguinte, ó, uma coisa, a norma de U sobre a norma de alfa U. O que é isso aqui, pessoal? A gente já viu que isso aqui é norma de U. Aqui, a norma de alfa U, eu posso escrever como módulo de alfa norma de U. Ok? Então, aqui você teria exatamente o seguinte, essa norma de U sobre a norma de U daria 1, então ficaria 1 sobre o módulo de alfa, certo? Só que o alfa é positivo por hipótese, então isso aqui vai ficar simplesmente 1 sobre alfa, ok? Então, em particular, isso daqui no lugar desse quociente aqui, eu poderia escrever 1 sobre alfa. E aí, comparando essas duas aqui, implica exatamente nesse caso aqui. Ou seja, você teria que x está para alfa, assim como 1 está para... x está para A, assim como 1 está para alfa, ok? E aí, fazendo aqui a multiplicação de meio pelos extremos,
você tem exatamente o seguinte, que A vai ser igual a alfa vezes x. Então, ou seja, a primeira componente do vetor da multiplicação por escalar é alfa vezes x. E você comparando agora essas outras duas equações aqui, ok? Ou seja, você tem y está para b, assim como 1 está para alfa. Fazendo novamente meio pelos extremos, você tem que b é exatamente igual a alfa y. Ok? Ou seja, você teria aqui, em resumo, que o teu vetor alfa u é igual a alfa, o vetor u é xy, ou seja, esse alfa aqui, ele passa multiplicando as componentes, certo? Isso aqui é alfa x, alfa y, ok? Mas note que aqui a gente ainda está no caso restringido, em que o alfa é positivo. E aí, pessoal, o que aconteceria se o alfa fosse negativo, tá? Então, esse aí é um exercício de vocês. Analise o caso em que o alfa é negativo, tá? Bem, eu estou colocando aqui como exercício, mas no fundo, se você for analisar a minha nota de aula, tá? Se você for analisar a minha nota de aula, vou até mostrar aqui para vocês, ó. Você pode observar aqui que eu faço lá na minha nota de aula, tá tudo aqui, tá o caso aqui negativo. Então, nós temos que o alfa u teria sentido contrário ao de u. E é um caso parecido, simplesmente você está analisando exatamente esse triângulo daqui com esse outro triângulo aqui, perfeito? Ou seja, você está analisando esse triângulo aqui com esse triângulo bem aqui, tá? Com esse triângulo aqui. Aí você faz aí a análise basicamente análogo, tá? Toma cuidado com o módulo, que vai ser menos e. Aí você tá tudo feito aqui, ok? Então, pessoal, fazendo isso, ou seja, nós podemos concluir exatamente o seguinte, de acordo com o resultado obtido que eu acabei de obter acima, no primeiro caso, tá? Mas o resultado que vocês irão obter no exercício anterior, concluímos que o vetor alfa escalar u é igual a alfa, ou seja, no lugar do u a gente coloca exatamente as componentes d, x, y, e no fundo o que acontece? Esse alfa passa multiplicando as componentes, tá? Então, isso aqui é o vetor que tem como componente alfa x, alfa y. E agora sim eu concluo que isso aqui vale para todo alfa real, ok? Em resumo, pessoal, em resumo das duas operações que eu acabei de mostrar, o que a gente tem? Que quando você tem dois vetores, u, tá? U e v. Então, se você quer obter a soma, o que você faz? Você simplesmente soma as componentes da primeira entrada, ou seja, aqui as componentes do eixo das abscissas, certo? E soma as componentes do eixo das ordenadas, ok? Eixo das ordenadas. Quando você soma, você vai ter um novo valor e esse valor aqui, eles vão determinar exatamente o teu vetor soma, ou seja, o teu vetor u mais v vai ter como componente x1 mais x2, y1 mais y2, ok? E um caso, no caso da multiplicação por escalar, você tem um vetor x, um vetor u, que tem componente x, y. Então, o teu vetor alfa u, você pega o alfa e passa multiplicando as componentes do vetor x, e aí essas novas componentes que você obtém determina exatamente o teu vetor alfa escalar u, ok? Claro que aqui nesse caso aqui seria um protótipo em que o alfa seria negativo, mas em contrapartida nós poderíamos ter pulado daqui, dependendo do valor de alfa, ok? Mas enfim, em resumo, a essência quer somar, some as componentes. Quer multiplicar por um escalar, passe o escalar multiplicando as componentes. Perfeito? Ok, vamos avançar aqui, supondo que vocês entenderam. Vamos fazer um exemplo aí, tá, pessoal? Para ficar fixo aí na mente de vocês. Bem, em um mesmo sistema de coordenadas, represente os vetores. Bem, eu tenho o vetor u, que tem componente menos 2, 3. O nosso vetor v, que tem componente 5, menos 2, tá? E aí, além desses vetores, vamos representar no plano também a soma,
um múltiplo de u, que 2 escalar u, um múltiplo do vetor, que a gente já vai ter obtido u mais v, e o triplo do nosso vetor, o 3 escalar o vetor v, ok? Então, pessoal, observe o seguinte, onde estaria o nosso vetor u? Ele tem menos 2 no x e 3 no y. Então, teríamos bem aqui, ó, menos 2 e 3, tá? Menos 2, 3. Então, aqui estaria representado o nosso vetor u. O nosso vetor v, 5 menos 2. Então, ele estaria 5 no x, tá? Ó, 5 aqui no x, menos 2 no y. Então, ele teria esse ponto aqui como representante. E aqui estaria o nosso vetor exatamente v. Ok? E aí, pessoal, onde estaria o nosso vetor u mais v? Aí você lembra. Tá, se eu quero somar u mais v, basta que eu some as componentes para obter as componentes do meu novo vetor, ok? Então, ó, quem seria a nossa primeira componente? Seria somar a componente do nosso vetor u com as nossas componentes do nosso vetor v. Então, seria 5 mais menos 2, ou menos 2 mais 5, isso aqui daria 3. Aí você soma a segunda componente, ficaria 3 mais menos 2, então ficaria 1. Então, o nosso vetor soma, u mais v, teria como componente 3 no x, 1 no y. Então, ele estaria bem aqui, ó. Aqui estaria o nosso vetor u mais v, ok? E o nosso vetor 2 escalar u, ou seja, é como se você pegasse o vetor u e multiplicasse 2 vezes, né? Ou seja, o escalar passaria multiplicando aqui. Então, 2u seria igual a 2, o u é menos 2, 3, certo? Então, isso aqui ficaria menos 4, 6, tá? Então, seria esse novo vetor aqui, não está bem diretamente proporcional, mas ele estaria aqui, 2 escalar u. Aumentei aqui a proporção, ok? Então, enfim, você pode ir brincando com essas coisas aí, vai representando, toma cuidado aí com o espaçamento aqui do eixo x e y, para ele ficar igualmente espaçado, para você não ter problema, ok? Então, você pode ir brincando com essas somas, multiplicação, ok? Agora, pessoal, eu aproveito para lembrar vocês aqui, né, de uns exercícios que está lá na nota de aula, perfeito? Vamos dar uma analisada aqui. Ó, na minha nota de aula que eu disponibilizei para vocês lá no Cigar, nós temos aqui, tá tudo bem feitinho lá, tá? Tem esse exercício aqui, ok? Ó, esse exercício aqui é para fazer, viu? É para fazer. E isso aqui você já pode colocar lá também na lista de exercícios. Olha, mostre as 4 propriedades da multiplicação de um vetor por um escalar. Isto é, para todo u e v vetores, e para todo alfa e beta pertencente a R, mostre que vale essas igualdades aqui. Bem, pessoal, se você quer mostrar uma igualdade, você sai de um lado e chega no outro. E aí, aqui, o segredo, pessoal, é você usar as definições. Por exemplo, se eu tenho alfa escalar beta v. Então, você sai daqui, o que é que eu teria aqui, né? Bem, você tem as componentes, você pode supor inicialmente que o vetor v é x, y, então beta v seria beta x, beta y. Depois você multiplica novamente pela alfa, seria alfa, beta, x. A segunda componente seria alfa, beta, y. E aí lá você pode simplesmente tomar como se fosse alfa e beta um único escalar e tirar os dois para fora e você chega no resultado que você quer. Enfim, tente fazer. Qualquer coisa vocês mandam as dúvidas aí para a gente discutir, ok? Nas aulas de laboratório. Ok, pessoal, tem esse exercício lá, eu já aproveito para lembrar vocês. Perfeito, então vamos continuar nossa aula aqui. Vamos continuar. Agora, pessoal, vamos falar de vetor determinados por 2 pontos, ok? Você suponha que você tenha 2 pontos, A, que possui componente x1, y1, e o ponto B, que possui componente x2, y2. Aí o que eu quero saber é o seguinte, quais seriam as componentes do nosso vetor
AB. Ou seja, que teria como ponto inicial o ponto A e extremidade o ponto B, tá? Então, como a gente vai fazer isso, pessoal? Como faríamos isso? Bem, você notaria que exatamente, só pegar aqui para vocês, tá? Você ia notar exatamente o seguinte, ó. Suponha só um instante. Tá, vamos lá. Então, ó, nós vamos tomar aqui, deixa eu ver se está aparecendo aqui, ok, tá, tudo certo, tá. Nós vamos tomar, por exemplo, esse nosso vetor U, ok? Aqui temos o ponto 0, nosso vetor U. Vamos tomar uma representação para o vetor U, ou seja, exatamente ele está representado aqui no plano como esse segmento 0A, ok? 0A. Perfeito. Ou seja, suponha que esses pontos teriam o componente x1 e y1, tá? Esse ponto aqui. Ou seja, esse é um x1 e y1. E o nosso vetor V, a gente toma como representante exatamente o segmento 0B, ok? 0B. Então, o nosso vetor V, ele é representado pelo segmento 0B. E vamos supor que aqui nós teríamos exatamente os componentes x2 e y2. Ok? Então, essas aqui são os componentes do nosso ponto. Então, aqui, nosso vetor x2, y2. Agora, pessoal, observe o seguinte aqui, ó. Se você usar a propriedade de soma de vetores, então, ó, você percebe o seguinte, que a soma entre OA mais AB, ou seja, você tem exatamente o seguinte aqui, ó, que U mais V, seguinte aqui, U mais esse vetor aqui que a gente quer, AB, U não, V, não, é U, tá, perfeito. U mais esse vetor AB aqui, ó, esse mais esse, ok? Vai dar exatamente esse segmento aqui. Vai dar exatamente o V, perfeito? Soma de vetores, ó. Soma de vetores, nós vamos dar essa diagonal aqui. Ok, aí você substitui aqui o seguinte, ó. Então, AB vai ser exatamente V menos o vetor U, ok? Mas quem é o nosso vetor V? Ou seja, vai ser exatamente esse segmento OA aqui, que tem como componente, quer dizer, o V, desculpa. Tem exatamente isso aqui, ó. Esse segmento OB, que dá x2, tem componente x2 e y2. E isso aqui, menos o nosso vetor U, que é representado pelo segmento OA, que tem como componentes x1 e y1, ok? Então, pessoal, fazendo aqui a operação da soma, né? Ou seja, soma, diferença, a mesma coisa, porque eu posso enxergar isso aqui como se fosse mais menos esse vetor, né? Somando o vetor V com o oposto do U, enfim, a mesma coisa. Então, isso daqui, pessoal, vai dar x2, é componente a componente, menos x1, e aqui vai ficar y2 menos y1. Ou seja, essa é as componentes do nosso vetor AB, perfeito? Então, o nosso vetor AB, pessoal, ele tem como componente exatamente obtido pela diferença entre as componentes da extremidade menos a origem, ok? Em particular, pessoal, vocês poderiam observar o seguinte, né, que
Se esse A fosse zero, né? Se o vetor, esse ponto A que fosse exatamente a origem, então tu teria exatamente, simplesmente, ou seja, se o A fosse exatamente a origem, 0, 0, então aqui tu teria que o segmento AB daria exatamente o que aqui, pessoal? O próprio, ou seja, aqui tu teria x2 menos 0, que daria x2, y2. Ou seja, daria o próprio vetor V, ou segmento OB, que é o vetor V. Perfeito? Então, essa é a forma de se obter, né, o vetor determinado por dois pontos. Ou seja, você faz o extremo menos a origem em coordenadas. Perfeito? Agora, pessoal, vamos falar de condição de paralelismo usando coordenadas. Ou seja, você toma dois vetores, U, que tem componente x1 e x2, e um outro vetor V, que tem componente x2 e y2, e supõe que esses dois vetores sejam diferentes de zero, ok? Esses dois vetores sejam diferentes de zero. E, pessoal, antes de eu falar disso daqui, pessoal, novamente eu aproveito aqui para repassar novamente, né, uns exercícios para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Olha, pessoal, novamente na minha nota de aula lá, que já está no CIGA, na próxima, na aula 5 e 6, nessa parte aí de vetores determinado por dois pontos, nós temos aqui novamente mais alguns exercícios, ó. Exercício, dados pontos, calcule quem é 3BA menos 4CB. Tem 3 exercícios aqui, ó. Exercício simples, aí é só para vocês treinarem, tá? Tem 3 exercícios aqui. Aí o próximo aqui, ó. Dado o segmento de extremo A e B, determine as coordenadas do ponto médio usando vetores. Então, tem alguns exercícios que vai ficando pelas notas de aula que eu vou aproveitando para lembrar vocês aqui, perfeito? Ok, então vamos lá. Vamos continuar aqui. Já lembrei. Assim que for ocorrendo, que vai aparecendo aqui, eu vou lembrando vocês. Então, vamos lá para a condição de paralelismo usando coordenadas. Então, a gente tomou dois vetores, U e V, com esses dois vetores de não nulo, ou seja, diferente do vetor nulo. Então, pessoal, se você supor que o vetor U é paralelo ao vetor V, a gente já viu, tá, por uma preposição aí atrás, que dizer que U é paralelo ao vetor V implica em dizer que existe um alfa real, tal que o vetor V é igual a alfa escalar U. Ou seja, eu posso escrever o meu vetor V como uma combinação linear do vetor U. Ou vice-versa, tá? Ou U como uma combinação linear do nosso vetor V. Perfeito? Então, isso aqui é verdade. Então, se você pegar essa relação aqui de igualdade e substituir exatamente as componentes do vetor, perfeito? Então, você agora analisa através das componentes, ou seja, quem são as componentes do nosso vetor V? Está aqui, ó, x2, y2. Isso aqui é igual a alfa vezes o vetor U. Só que o vetor U tem componente x1 e y1. Como eu tenho um alfa multiplicando ele, já estou usando a propriedade de multiplicação por escalar aqui, ó. Já multipliquei o alfa aqui dentro aqui, tá? Então, você teria exatamente que x2, y2 é igual ao vetor alfa x1, alfa y1, ok? E aí, usando igualdade de vetores, tá bom? Se você usar as propriedades de igualdade de vetores, ou seja, dois vetores são iguais se somente se as suas componentes são iguais. Perfeito? Então, você tem aqui que a primeira componente daqui é igual à segunda componente daqui, e a segunda componente daqui é exatamente igual à segunda componente deste outro vetor. Então, você tem esse sisteminha aqui, ó. x2 é igual a alfa x1, y2 igual a alfa y1. Perfeito? Aí, ó, analisa aqui uma coisa. Se x1 é zero, ou seja, se esse x1 aqui é zero, então x2 também vai ser zero, certo? Eu teria 0 vezes alfa vezes zero. Se o y1 é zero, então o y2 também seria zero. Então, não faz muito sentido, tá?
que a gente está supondo também que nossos vetores U e V são diferentes de zero. Perfeito. Então, se um dos dois é zero, a segunda componente seria zero e o vetor seria nulo, tá? Então, não faz muito sentido, tá? Então, vamos supor que o x1 e o y1 sejam diferentes de zero. Para quê? Porque se o x1 e o y1 for diferente de zero, eu posso passar eles dividindo aqui, tá? Tenho que me preocupar com isso porque não existe divisão por zero. Então, a gente tem que tomar cuidado antes de fazer uma divisão, assim, passar um dividindo, outro multiplicando. Tem que saber isso aí. Tem que saber um pouco, garantir que eles são diferentes de zero. Perfeito. Então, eu vou supor aqui que x1 e y1 seja diferente de zero. Então, pessoal, isso aqui implica, ó, deste esquemazinho aqui, que eu posso passar o x1 dividindo aqui, então fica x2 sobre x1 é igual a alfa, e por aqui fica aqui, y2 sobre y1 é igual a alfa, ok? Então, você tem essas igualdades aqui, ó, e isso aqui nos dá ou seja, isso aqui te dá uma condição, né, de paralelismo, usando coordenadas, ou seja, dois vetores vão acabar ser paralelos se as suas coordenadas forem proporcionais, que é exatamente o que está escrito aqui, tá? Ou seja, x2 está para x1, assim como y2 está para y1, e esse é igual a uma constante, ok? Uma constante alfa. Ok, pessoal, então isso aqui é uma condição para que dois vetores sejam paralelos, perfeito? Então, se você quer verificar se dois vetores são paralelos, tenta verificar se isso aqui ocorre. Ou seja, se eles são proporcionais aqui. Se não for, eles não são paralelos. Ou seja, aí, em resumo, tu tem isso aqui. Tu tem dois vetores, x1 e x2. Então, U é paralelo a V. Sempre que U for paralelo a V, isso aqui deve ocorrer. Ok? Aí isso aqui te dá uma condição. Isso aqui é uma condição necessária, tá bom? Não é suficiente. Mas isso aqui você pode ganhar digamos assim, uma condição para dizer quando dois vetores não são paralelos. Ou seja, porque para que ele seja paralelo, isso aqui precisa ocorrer. Se isso não ocorre, eles não são paralelos. Perfeito? Então, você faz essa verificação aí. Mas lembre-se, se isso aqui ocorrer, não necessariamente eles seriam paralelos, tá? Ou seja, para que ele seja paralelo, isso precisa ocorrer. Mas a volta, não estou dizendo que se eu tenho isso, implica nisso. Não estou dizendo isso aqui, só estou dizendo sempre que eles forem paralelos, isso aqui vai ocorrer. Então, isso aqui é uma condição necessária, mas não suficiente. Perfeito, pessoal. Ó, aí você tem uns exemplos aqui, ó. O vetor U e o vetor V, ó, tem que o vetor U é igual a 3, tem como componente 3, 0, e o vetor V tem componente 6, 1. Perfeito? Aí, o que a gente traz aqui? Você observe que 6 aqui até é múltiplo de 3, mas 1 não é múltiplo de 0, certo? Então, aqui você não teria como... Ou seja, você teria aqui exatamente isso aqui, ó. 3 está para 6, assim como 0 está para 1. Ou seja, isso aqui não é verdade, tá? Ou seja, isso aqui não é igual a uma constante alfa, por exemplo. Tá? Isso aqui daria 3 sobre 6 igual a 0? Isso é mentira, certo? Então, isso daqui te implicaria... Isso aqui não é verdade. Isso aqui te implicaria, por exemplo, que o vetor U não é paralelo, cortado, ao vetor V. Porque não satisfaz isso aqui. Aí, se você analisa aqui, ó, a mesma coisa vai acontecer, né? A mesma coisa vai acontecer aqui. Você não teria essa igualdade aqui, tipo 0 está para menos 1, assim como 7 está para 4. Isso aqui é diferente de 0, mas aqui daria 0. Então, né? Isso aqui implica para ti que o vetor U, nesse caso também, não é paralelo ao vetor V. Então, estou dando ideias. Aqui, pessoal, note aqui o seguinte, ó, que 2 está para menos 6, assim como
5 está para menos 15. Isso aí é verdade, pessoal? Note que eu poderia simplificar tudo por 3. Aqui eu poderia simplificar por 2. Isso aqui é 1. Sobre menos 3 está para... Aqui é 6, pessoal, desculpa. Ó, é 6 aqui. É 6. 2 está para menos 6, assim como 5 está para menos 15. Ok? Aí, o que aconteceria aqui, pessoal? Nós teríamos como igualar isso aqui a uma constante, por exemplo. Aqui, poderia representar isso aqui como se fosse 1 menos 3. Isso aqui eu poderia simplificar por 5, tá? Então, aqui ficaria 5. 5 dividido para 5, 1. E aqui daria exatamente também 15, menos 15 dividido para 5, menos 3. Então, realmente, isso aqui acontece, ó. Então, essas aqui são iguais a essa constante aqui, ó. Esse com esse são iguais a essa constante. Então, esse aqui, nesse caso, pessoal, ou seja, ele satisfaz essa condição. Então, isso aqui se implica que esse vetor U, ele sim pode ser paralelo ao nosso vetor V. Pode, ouviu? Estou dizendo que mas já que ele satisfaz essa condição, ele tem grandes chances sim de ser paralelo. Na verdade, ele é porque eu estou exibindo aqui quem é a constante, ó. Então, significa aqui que se eu tenho essa constante, eu posso voltar minhas contas aqui e mostrar que esse alfa multiplicando aqui os nossos vetores, os nossos componentes, obter, por exemplo, U como alfa V, ou então V como alfa U. Então, aqui seriam paralelos, perfeito? Aí você analisa esse caso aqui. Aí, acredito que não vai ser esse último caso também. Ok? Perfeito, amigos. Perfeito. Vamos agora falar de norma de um vetor, tá? Usando coordenadas. Norma de um vetor usando coordenadas. Novamente, eu vou tomar um ponto, U de x, y. E aí, a gente já tem uma coisa. Por definição, olha aqui. Aqui tem o vetor U, que é representado pelo ponto x, y. Então, está aqui o nosso vetor U. Ponto P, que é igual a x, y. E o nosso vetor U vai ter exatamente essas componentes aqui, x, y. Ok? Perfeito. O que seria a norma desse vetor U? Seria exatamente o comprimento desse segmento aqui 0P, certo? Então, a norma do vetor U, por definição, que a gente já está trabalhando lá na ideia geométrica, ele é exatamente o comprimento desse segmento aqui 0P. Então, a norma do vetor U é exatamente esse vetor aqui, 0P, onde P é exatamente esse ponto, ok? Exatamente esse ponto aqui. Só que aí, pessoal, eu convido vocês a analisar o seguinte caso. Observe esse triângulo aqui, ó. 0, P e esse outro ponto aqui, que eu poderia chamar, sei lá, um ponto Q. Ok? Observe esse triângulo aqui. Esse triângulo aqui, pessoal, ele é um triângulo retângulo, certo? E aí aqui, pessoal, e observe o seguinte, que esse comprimento desse lado aqui vale exatamente x. Esse comprimento desse lado aqui é exatamente esse, ou seja, isso aqui vale y, ok? E aqui a gente teria exatamente a norma do nosso vetor. Ou seja, pessoal, que seria exatamente o segmento 0P. Se você fosse usar o teorema de Pitágoras aqui, o que ele diz? Que o quadrado da hipotenusa, que seria esse lado aqui, ok? Ele é igual ao quadrado dos catetos, a soma dos quadrados dos catetos, perfeito? Então, aqui, pessoal, teria que esse segmento aqui, 0P ao quadrado, é igual a esse lado aqui, ao quadrado x, mais y ao quadrado, ok? Só que esse segmento aqui, por aqui, né? Quando você eleva aqui o 0P ao quadrado, então teria que isso aqui seria a norma ao quadrado, ok?
Então, isso daqui, pessoal, seria exatamente a norma ao quadrado. Então, se você extrai a raiz, né? Por aqui eu estou dizendo que esse segmento aqui seria x² mais y ao quadrado. Aí eu poderia, em particular, pessoal, pegar esse quadrado aqui e passar para cá como raiz, ou seja, extrair a raiz de ambos os lados aqui. Então, aqui, isso daqui resultaria que a norma de U, que é exatamente esse segmento, é exatamente a raiz quadrada de x² mais y ao quadrado. Ou seja, isso aqui a gente ganha fazendo essa analogia aqui, essa comparação aqui, usando o teorema de Pitágoras sobre esse triângulo aqui, que é um triângulo que define, por exemplo, é um triângulo que definido aí exatamente pelo ponto P de x e y, as coordenadas, ou seja, as projeções exatamente aqui do ponto P de xy sobre o eixo x e do ponto P para cá, ok? Então, a gente ganha esse triângulo aí, usando o teorema de Pitágoras, a gente consegue essa relação aqui. Então, pessoal, usando coordenadas, a norma de um vetor, ele é dada da seguinte forma. A raiz quadrada das componentes, da soma das componentes ao quadrado. Então, essa é... A partir de agora, a gente vai começar a trabalhar com norma de vetor através dessa relação, tá? Então, quando eu falar calcule a norma de vetor, você já sabe que a norma do vetor, a partir de agora, vai ser calculada assim. Ok? E isso aqui, observe que vai dar um número, tá bom? Então, ó, segue daí que dados... Interessante isso aqui, ó. Aqui a gente vai falar agora da distância entre dois pontos. Ou seja, se a gente usar essa relação aqui, que é a norma de um vetor, a gente vai conseguir tirar uma importante relação. Qual é essa relação, pessoal? Sempre que eu tiver dois pontos, o ponto A, que tem componente x1 e y1, e o ponto B, que tem componente x2 e y2, ok? Então, pessoal, eu quero saber qual é o comprimento exatamente desses vetores, ok? Então, a gente percebe que a distância entre o ponto A e o ponto B é exatamente esse segmento aqui, AB, ok? Só que esse segmento AB aqui, de acordo com a gente viu, ele pode ser medido exatamente pela norma desse vetor aqui, ou seja, a norma do vetor AB, ok? E a gente já viu como a gente define um vetor através de dois pontos, né? Então, o vetor AB é exatamente B menos A. É o vetor que tem componente B menos A. A gente viu isso anteriormente, a corinha. Então, o vetor AB é exatamente esse vetor aqui, B menos A, ou seja, o extremo menos a origem. Como o ponto B ele tem como componente x2 e y2, e o ponto A tem como componente x1 e y1, então o vetor AB, na verdade, é esse vetor aqui que tem como componente o quê? Só mudar aqui. Que tem como componente x2 menos x1, y2 menos y1. Tá, mas a distância é a norma desse vetor AB, perfeito? E a gente acabou de ver aqui pela relação de norma que a norma de um vetor, ou seja, você pega as componentes do vetor e extrai a raiz quadrada dela, das componentes ao quadrado, ok? Então, uma vez que as componentes do meu vetor aqui são x2 menos x1, essa é a minha primeira componente, tá? E a outra componente é y2 menos y1, tá? Nossa, que eu estou fazendo a diferença entre... eu estou fazendo a diferença entre dois números, assim, pessoal, x2 menos x1, y2 menos y1. Eu estou fazendo a diferença entre dois números reais aqui, então, esse aqui, embora esteja representado na diferença de dois números, isso aqui é um número real, tá bom? Aqui é um número real. Só está dado de forma arbitrária, por exemplo. Então, pessoal, agora, se eu for usar essa fórmula aqui, só que em vez de tomar essas componentes aqui, que seriam iniciais, tipo x, y, agora eu estou tomando que componente? x2 menos x1, y2 menos y1, ok? Então, se eu for usar a fórmula do vetor, ou seja, a distância de A a B é a norma do vetor AB,
seja, o vetor AB a gente acabou de ver que é esse vetor aqui, que tem componente x2 menos x1, y2 menos y1. E isso aqui vai ser a raiz quadrada, por definição de norma, do primeira componente ao quadrado, que é x2 menos x1, mais a segunda componente ao quadrado, que é x2 menos y1 ao quadrado. Então, pessoal, a distância entre dois pontos é dada por esta relação aqui. Ok? Acredito que ficou claro. Então, você meio que extrai a raiz quadrada dessa diferença aqui. Observe que essa diferença aqui é a segunda componente do nosso vetor do ponto B menos a primeira componente do ponto A. A segunda componente do ponto B menos a primeira componente do ponto B ao quadrado. Ok? Para nós exercitarmos, vamos resolver esse exemplo aqui, tá? Suponha que o nosso vetor U, ele seja dado como um vetor dessa forma. Ou seja, o vetor U é exatamente o vetor determinado pelo segmento AB, onde o A é o ponto 2,2 e B é o ponto 4,3. Então, pessoal, inicialmente, vamos determinar U, tá? Então, U é exatamente o vetor AB, só que a gente viu que o vetor AB é dado por B menos A, certo? Extremo menos a origem. Como esses pontos são dados, então aqui tu tem exatamente o ponto B, que é 4,3, menos o ponto A, que é 2. E aí, quando você faz essa diferença, certo? Você tem exatamente 4 menos 2, 2, 3 menos 2, 1. Então, o teu vetor U, pessoal, ele é exatamente esse vetor aqui. Então, quando você quer calcular a norma do vetor U, a norma de U seria o que, pessoal? A norma desse vetor aqui, 2, 1. Essa é a norma do vetor 2, 1, ok? Só que aí, por definição de norma, a norma de um vetor é exatamente a soma das componentes ao quadrado, ou seja, a raiz quadrada das componentes ao quadrado. Então, a primeira componente é 2, fica 2 ao quadrado, mais a segunda componente, que é 1 ao quadrado. Então, quando você soma isso aqui, vai dar 4 mais 1, e isso daqui vai dar a raiz de 5. Ou seja, a norma de U, a norma do vetor U, tem como valor raiz de 5. Ok? Então, é simples, pessoal. É só fazer as contas aí. Pessoal, então, eu aproveito aqui, novamente, a gente vai... Essa aula vai parar por aqui, só deixa ver se nós teríamos mais alguns exercícios aqui, para vocês não ficarem só observando, tem que exercitar também. Bem, tudo que eu escrevi, tudo que eu estou falando, ó, aqui, pessoal, quando a gente está falando de distância, nós já temos aqui, novamente, mais uns exercícios para vocês exercitarem, tá? Ó, só para você calcular a norma desses vetores aqui, ó, tá? Então, tem 2 exercícios aqui também. Então, recomendo que vocês façam, ok? São exercícios interessantes. Eu já disse para vocês que esses exercícios, esses exemplos, pode ser cobrado posteriormente numa prova, enfim, tudo mais. Então, pessoal, a gente para por aqui essa aula. Espero que tenha dado para entender. Perfeito? Ok. Obrigado.